Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. Então, como foi o primeiro dia da prova do Enem? O que vocês acharam? Comenta aí como é que foi. Se estava mais fácil, mais difícil. E essa redação, gente, como é que foi? O tema. Eu sei que você ainda deve estar cansado do primeiro dia mas ainda temos uma etapa pela frente. E hoje a gente vai falar sobre as estratégias para o segundo dia de provas do Enem, que tem matemática e ciências da natureza com 5 horas de duração. Vamos falar como organizar o tempo, por onde começar, como continuar para você não perder o fôlego, porque afinal de contas é uma prova muito cansativa. Bom, mas me apresentando para quem não me conhece, eu sou a Fran, estou no último período do curso de Ciências Contábeis na UNB, que é a Universidade de Brasília, e foi através da prova do Enem que eu conquistei a minha vaga. Bom, então vamos lá para as estratégias do segundo dia. Bom, essa é só uma recomendação, é o que eu fazia e o que eu faria novamente se eu fosse fazer a prova do Enem de novo. Então é só uma sugestão, você pode ver o que fica melhor para você e talvez até combinar com uma estratégia que você já utilize. Então, a minha sugestão é que quando você abrir o caderno de provas, você comece dando início por matemática. Não comece por ciências da natureza. Assim como a redação, matemática é uma das notas que mais valem pontos no Enem. Ela pode alavancar muito a sua nota geral. As notas máximas de linguagens humanas, natureza, vão lá no máximo os seus 800 pontos. Não dá para chegar mais do que isso. Então, em matemática, cada acerto vale muito. Então, o melhor é que você comece por matemática para você já garantir esses pontos lá. Então, quando você começar a fazer a prova de matemática, você vai estar mais tranquilo, você vai estar mais leve, você vai estar mais descansado e você vai ter mais energias para fazer as questões. Então, se você começar por ciências da natureza e depois pular para matemática no meio, você já vai estar mais desgastado, já vai estar cansado. Então, eu acho que é melhor começar pelo que demanda mais energia de mim, que no caso, com certeza, é matemática. Então, dentro de matemática, uma dica muito importante é você não responder as questões na ordem que elas foram apresentadas. Você não precisa responder na ordem. Então, a TIR, que é a teoria de resposta ao item, ela valoriza as questões mais fáceis, porque não adianta, segundo a TIR, você acertar uma questão difícil e errar uma questão fácil. Você precisa acertar uma questão fácil para acertar uma questão difícil. Então, quando você for fazer a prova de matemática, tenta nessa primeira passada resolver as questões que são mais fáceis. Lê as questões na ordem que elas foram apresentadas, mas aí você vê, será que eu consigo fazer essa questão? Será que ela é tranquila? Se não, você pula. Se você sabe resolver a questão e sabe que ela não vai demorar muito tempo, você resolve. Se você não sabe fazer ou se você sabe que vai demorar muito tempo, você pula também. Então, não tem problema você deixar de lado. Você pode fazer lá um ponto de interrogação, circular, para você depois poder voltar. Porque você só vai resolver primeiro as questões mais fáceis. E como saber se a questão é fácil? É se você consegue pensar em como você pode responder aquela questão. Então, você começa garantindo as questões que são fáceis e não perde tempo com as questões que são difíceis. Então, esse, ao meu ver, é um erro de muita gente, porque a pessoa tenta resolver a prova na ordem que elas são apresentadas, vai resolvendo as questões fáceis quanto as difíceis, chega lá no final da prova, ela não tem tempo para responder as demais questões, porque ela gastou muito tempo respondendo aquelas questões que eram mais difíceis. E depois você talvez nem percebeu, mas lá no final tinha umas 5 ou 6 questões mais fáceis e você deixou sem fazer. Isso vai piorar para você a sua nota. Bom, enquanto você faz a prova de matemática, outra dica é você não começar lendo pelo início do texto. Começa lendo o comando da questão e as alternativas. Talvez não faça sentido logo de cara, mas você vai ter em mente o que a questão vai pedir de você depois. O que você vai ter que responder, um número, uma unidade de medida, o que ele vai te pedir. E também qual é o foco da questão. O que você vai ter que prestar atenção no enunciado, ver as palavras-chave no comando da questão. Isso vai te guiar ao longo da leitura. Você vai fazer uma leitura só, não vai precisar ler 2 vezes. Você vai ler sabendo no que tem que prestar atenção. Depois que você lê o texto, lê o comando da questão e decidiu que você vai resolver a questão, você não vai pular a questão, você vai resolver mesmo. Só toma cuidado para você não deixar o seu raciocínio muito desorganizado, porque às vezes você começa a fazer várias contas, aí começa a rabiscar tudo, chega lá no final da questão, você chegou a um resultado que não era uma das alternativas, então para você poder voltar às vezes lá e entender todo aquele cálculo que você fez, se você colocou em vários lugares, tudo embaralhado, pode ficar um pouco difícil para você poder compreender, porque para você poder entender
o cálculo que você fez, você vai ter que voltar em algum passo a passo, e se tiver tudo bagunçado e misturado, você não vai conseguir entender. Então, você vai acabar gastando mais tempo, porque você vai precisar fazer, talvez, as contas novamente. Então, a minha dica é você tentar fazer as contas lá, o cálculo da sua questão, dentro daquele espaço mesmo, ou então você pode usar a folha de rascunho, mas tenta deixar bem organizado mesmo, divide lá a página bem certinho, para você não precisar, para não ficar desorganizado, porque senão fica uma bagunça e você não entende mais nada. Então, depois que você chegou lá no resultado, você viu que bateu com uma das alternativas, é importante você reler novamente o comando da questão, porque às vezes a gente deixa um detalhe de lado, porque o comando da questão normalmente é só uma frasezinha bem curtinho mesmo, mas relê de novo para ver se você não esqueceu de nada. Sempre tem um passo pequeno que você tem que fazer, que está lá no comando. Por exemplo, metros por segundo ao invés de quilômetros por hora. Uma troca de unidade, uma coisa muito boba que você pode ter esquecido de fazer. E com certeza vai ter uma pegadinha ali e uma alternativa que você vai querer assinalar. E agora que a gente já falou sobre começar por matemática, começar respondendo as questões mais fáceis e como eu resolveria uma questão individualmente, o próximo passo é você ter um plano para a prova. A prova ela tem 5 horas de duração, 90 questões de múltipla escolha e não tem redação dessa vez. Então, você vai dividir o seu tempo para 90 questões. Então, 5 horas é a mesma coisa que 300 minutos. E 300 minutos dividido para 90 questões dão, em média, 3 minutos e 20 para cada. É claro que você não vai se limitar a isso, porque tem questões que são mais fáceis e podem levar apenas 1 minuto, e outras questões que são um pouco mais difíceis e você vai levar 4 ou 5 minutos, um pouco mais de tempo. Então, você não se prende a isso. Então, serve mais como uma base para você poder estar analisando quantas questões você está fazendo a cada meia hora, porque você consegue saber o tempo que está passando quando eles retiram lá o adesivo que fica colado no quadro, né? Marcando quanto tempo de prova que ainda falta. Porque você só vai saber o tempo a cada 30 minutos. Então, você já tenta estipular um número de questões que você vai resolver a cada 30 minutos, para você tentar manter um ritmo ao longo da prova. Então, continuando, a gente falou para começar por matemática, estipular o número de questões que você vai fazer a cada 30 minutos, mas você não precisa fazer tudo de matemática de uma só vez, porque essa não é a ideia. Você vai acabar ficando muito exausto. A ideia é começar por matemática, resolver umas 5, 7 questões, 10 talvez, e intercalar com ciências da natureza. Então, você vai intercalar questões de número, de cálculo, com questões de física, de química, biologia, que são um pouco mais teóricas. Então, isso vai ser bom para você poder ir descansando. Se você fizer todas as questões de uma matéria de uma só vez, você vai ficar muito cansado e não vai conseguir fazer tudo da outra matéria de uma vez só. Então, você precisa equilibrar um pouco isso. Então, como eu falei, começar por matemática, estipular o número de questões que você vai fazer a cada 30 minutos, intercalar com as questões de ciências da natureza, para você não ficar muito cansado. Também, como eu falei, quando você chegar numa questão, começa lendo o comando e depois o texto, faz as contas num lugarzinho organizado e depois volta para ler o comando para ver se você não esqueceu de nada. Uma coisa importante também é você reservar um tempo para você preencher o gabarito com calma, para não acontecer de você marcar em uma questão só 2 alternativas, porque isso vai acabar anulando a sua questão. E caso chegue no final da prova e não deu tempo de você responder tudo, o que acontece com muita gente, mantenha calma e marque as questões que você não conseguiu responder. Chuta mesmo. O importante é você não deixar nada em branco. Não vale a pena deixar a questão em branco, porque você não perde ponto por errar. E se você deixar em branco, é 0 com certeza naquela questão. Essas são as minhas dicas. Pega o que você achar que funciona, o que faz sentido para você. Então, eu espero que você tenha uma boa prova. Vai com calma, relaxa, respira fundo. É a última etapa do Enem. Depois disso, você vai poder relaxar, descansar e despreocupar um pouco disso. Então, vai lá, fique tranquilo e dê o seu melhor. Um beijão, muito obrigado e até a próxima!